Boa noite a todos. Retomamos as nossas atividades nas nossas quartas-feiras com o espírito imbuído do propósito de estudo, de reflexão, de busca cada vez maior do nosso autoaperfeiçoamento. Vamos, na noite presente, acompanhar a leitura através do nosso companheiro Enaldo. Calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa o tornará uma pessoa menos simpática junto aos outros. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Vamos acompanhar a prece com a nossa companheira Vera. Boa noite. Então eu quero convidar vocês a fechar os olhos e depois dessa mensagem de calma, convidar também a cultivar esse estado de calma, pelo menos nesse instante em que a gente se prepara para escutar a palavra do Evangelho, deixando lá fora, mandando lá para fora os pensamentos que nos perturbam, que nos tiram a calma, que nos desalinham. Respirando profundamente, inspirando e expirando. E no pensamento, dizendo bem para si: nessa hora eu estou aqui para mim. Com o pensamento serenado, o coração mais calmo, vamos tentar visualizar a figura amiga do Mestre Jesus e agradecer sinceramente a Ele pela oportunidade dada e aproveitada por nós de estarmos aqui. E pedir ao Mestre Jesus que nos dê força, dignidade, perseverança, para que possamos prosseguir
no nosso caminho com o objetivo de chegar mais próximo da luz. Agradecer, agradecer, agradecer. Que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que dá suporte a essa casa esteja aqui conosco, nos amparando, iluminando o nosso irmão Leones, que hoje discorrerá sobre um tema muito rico, que nós tenhamos capacidade para compreender, refletir sobre o que ouvirmos e termos força para colocar em prática em nosso benefício, em favor da humanidade e do progresso. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos e que ilumine essa noite. Nós teremos a satisfação de contar com a presença do nosso caro Leones na noite de hoje, com o tema Contribuição do Espiritismo para o Progresso da Humanidade. Um tema, como já dito, assim exemplar para as nossas necessidades de podermos avançar com a palavra do nosso irmão. Boa noite, queridos irmãos, e Jesus nos abençoe. Nós sabemos que a espiritualidade superior se faz sempre presente quando nós estamos imbuídos pelo sentimento nobre do aprendizado, do serviço, do amor. No entanto, é necessário que a gente faça a nossa parte também, né? Busquemos estar em sintonia, atentos, para que a noite seja rica para todos nós em aprendizado e em renovação dos nossos propósitos de elevação, de iluminação espiritual. Que Jesus se faça nos presente, nos assistindo e nos amparando nos nossos bons propósitos e sentimentos. Como anunciado, nós vamos fazer algumas reflexões sobre a contribuição que o Espiritismo nos traz para o progresso da humanidade, o nosso progresso e o progresso coletivo. Para isso, é importante que a gente relembre um pouquinho a nossa história enquanto espíritos em evolução. Nós sabemos que existem, são consideradas pelo Espiritismo 3 grandes revelações. A primeira nos foi trazida por Moisés, há 3.500 anos atrás. Nós estávamos numa fase já preparados espiritualmente para recebermos notícias e informações que até então não faziam parte do nosso acervo cultural, nem do nosso acervo de sentimentos do coração. Então Moisés nos trouxe a notícia da existência de um Deus único, porque o que se entendia à época era que existiam vários deuses, né? Era o politeísmo, e Moisés trouxe essa informação da existência de um Deus único, um Deus criador
do universo. Mas a contribuição de Moisés não se restringiu a isso. Em termos de humanidade, ele nos trouxe também vários outros conteúdos que vieram facilitar muito a nossa evolução. Nós ressaltamos os 10 mandamentos, não é? Moisés, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Moisés era um espírito superior que veio com a missão nobre de trazer esses conhecimentos que para nós hoje podem se nos apresentar como basilares, mas que à época eles eram extremamente avançados para o nosso saber. E como nos relembra o Chico Xavier, os 10 Mandamentos foi o primeiro livro psicografado, né? E ali consta informações muito importantes ainda hoje, como amar a Deus sobre todas as coisas, né? Depois vem uma série de proibições. Não fazer isso, não fazer aquilo, não é? Não desejar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo, não matar, não roubar. E esse roubar era mesmo pegar no alheio, né? E hoje a gente pode ter uma compreensão muito diferente do que seja o roubar, né? Não é uma ocasião para a gente fazer essa reflexão, mas a gente pode ter uma compreensão mais aprofundada do que seja um ato de desonestidade. Então isso eram coisas extremamente avançadas para nós, para a nossa moral da época, não é? Já que nós cultivávamos valores muito materiais e embrutecidos, não é? Mas nós sabemos, ainda segundo os livros basilares da doutrina e informações complementares de Emmanuel, que Jesus era o nosso governador espiritual, o governador espiritual do planeta Terra. E já à época da formação geológica do nosso planeta, há cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito crístico, um espírito que havia atingido os graus elevados de pureza aos quais Kardec se refere em O Livro dos Espíritos. O nível de comunhão de Jesus com as leis universais do amor, com as leis universais de Deus, era tal que ele se credenciava a ser o nosso governador espiritual, a coordenar esse trabalho de formação, desde a formação geológica do nosso planeta, e nos conduzir à plenitude espiritual, à perfeição relativa, possível de ser atingida aqui no nosso orbe. Então era uma tarefa, digamos assim, muito nobre e complexa, só para um espírito mesmo, que já estava em sintonia com o Criador, para desempenhar essa missão. De sorte que desde a formação do nosso planeta, Jesus já se fazia presente com a sua equipe de
de auxiliares, de prepostos, cuidando, não é, da nossa evolução, da formação geológica do planeta, como dissemos, propiciando condições para que a vida aqui tivesse condições de surgir, não é? E nos preparando para que no futuro nós viéssemos a ter a inteligência, não é? A partir de condições bem precárias, bem primárias, mas íamos evoluindo ao longo dos milênios, e tudo isso sob a égide de Jesus. Jesus não se fez presente entre nós apenas há 2000 anos atrás, de sorte que quando da missão de Moisés, nós já estávamos mais ou menos preparados para todas aquelas informações que Moisés nos trouxe, não é? Mas como nós todos estamos submetidos a um processo, digamos, infinito de evolução, essas informações, essas revelações não bastaram ou não se fizeram suficiente apenas com as revelações de Moisés. Elas prosseguiram, porque as nossas necessidades, à medida em que a gente crescia espiritualmente, intelectualmente e moralmente, elas iam mudando também, elas iam se fazendo mais profundas. E Jesus continuava enviando, não é, os seus prepostos missionários, nos trazendo contribuições valiosas no campo do pensamento, da ciência, das artes, da filosofia, não é? Para nos auxiliar no campo do amor, para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Até que há 2000 anos atrás veio o próprio Jesus em pessoa, né? Ele não delegou essa missão a nenhum outro espírito ou a um grupo de espíritos para desempenhá-la. Ele próprio esteve entre nós, dada a importância da implantação do reino de Deus nos nossos corações. Se ele delegasse isso a outros espíritos que são falíveis como nós, poderia a missão fracassar, né? Então veio ele próprio nos trazendo a lição do amor, não só através da palavra, mas sobretudo vivenciando esse amor em toda a sua profundidade e plenitude. Então é o que o Espiritismo denomina na segunda grande revelação. Foi a vinda pessoal de Jesus nos trazendo essa maravilha que todos nós conhecemos, que é a sua doutrina contida no Evangelho. E a vivência profunda do amor, do exemplo que ele nos deu. Então Jesus falou àquela época em coisas inusitadas. Jesus foi para nós um revolucionário, não um revolucionário de armas a punho, sanguinolento, mas um revolucionário do amor. O Deus a que Moisés se referia, não por ignorância sua, mas por limitações nossas, era um Deus criador do universo, mas ao mesmo tempo um Deus que ele era um pouco malvado, digamos assim, não é? Um Deus que castigava, que punia, que anotava as nossas faltas num livro enorme, não é? Era um Deus que tinha exércitos, veja só, um Deus que tinha exércitos, Deus dos exércitos. Era um Deus que não nos conhecia, que ele era capaz de solicitar
a seus filhos, às suas criaturas, que sacrificassem os seus próprios filhos biológicos para dar um testemunho de fé. Veja que Deus mais rústico, não é? Mais humano, não é? Não era um Deus à nossa afeição. Ele que nos criou não nos conhecia. Veja só. E Jesus veio falar então de outro Deus. Um Deus que era o que foi, que criou, que está criando o universo, mas que, tanto quanto isso, é o nosso Pai. Pai de amor, de bondade, não é? E Jesus, no Pai Nosso, ele deixa isso lá muito claro. Pai Nosso que estás nos céus. Que é, no meu entendimento, só essas duas palavrinhas, Pai Nosso, encerram para nós ensinamentos maravilhosos, não é? Primeiro, Jesus qualifica o Criador como nosso Pai. E quem é o Pai? É aquele que ama, que protege, que corrige, que põe limites, que dá a mão, que assiste, não é? Maravilhoso, né? Nós que somos humanos, pais humanos e mães humanas, fazemos isso. Imagine com que intensidade Deus, que é o amor infinito, de que forma Ele nos ama e nos quer e que nos impulsiona na sua direção. Jesus foi mais além no Pai Nosso. Ele se iguala a nós como criatura divina. Alguns ideários religiosos cristãos entendem Jesus como Deus, né? E Jesus não é Deus. Ele é tanto quanto nós, Deus, né? Porque nós temos esse potencial de ascensão espiritual e de atingirmos a plenitude como Jesus já atingiu, porque é uma fatalidade nas nossas vidas. E Deus, Ele deu, digamos assim, o pontapé inicial para a formação do universo, mas Ele quer que nós continuemos essa obra, na medida em que a gente cresça, na medida em que a gente tenha uma maior compreensão da vida e do amor, na medida em que o nosso nível de consciência cósmica se amplifique, nós passaremos a exercer funções maiores, nos habilitaremos a exercer funções maiores na formação, na criação do universo, assim como aconteceu com Jesus. Hoje nós já damos essa contribuição de forma pequenina, mas já contribuímos nas mais singelas das nossas tarefas. Quando nós a fazemos com amor, nós estamos contribuindo. Pode ser o presidente da República, pode ser um porteiro, pode ser um ascensorista, enfim, não importa a função. O que importa é o amor em que a gente coloca ao exercê-la, né? Isso é que é o importante. E na medida em que a gente for crescendo, nós iremos assumindo maiores deveres, maiores responsabilidades na contribuição de um universo melhor. E não é só responsabilidade, e não é só compromisso, não é só trabalho. É também felicidade, paz, harmonia, não é? Serenidade, não é, Vera? Não é, Vera? Serenidade, não é? Tudo isso que Jesus nos promete lá, quando a gente se propõe a vivenciar o Evangelho
e a gente observa naqueles que já trilham esse caminho. Então veio Jesus trazendo tudo isso para nós, não é? Veio no momento em que nós já estávamos mais ou menos aptos a compreender um pouco mais dos seus ensinos. Mas nós estávamos só um pouco mais aptos, não estávamos totalmente. Mas nós estávamos também submetidos à lei de crescimento, de evolução. E com certeza precisávamos de depois conhecermos mais, porque Jesus não podia nos falar com toda clareza sobre os valores que ele conhecia, não é? Nós não tínhamos nem a inteligência, nem o sentimento apropriado para essa compreensão. E de sorte que ele deixou uma promessa para nós. Ele falou muito em forma de parábola, nos deixou muitos ensinamentos. Como disse alguém, no Evangelho a gente aprende muito mais entre do que nas linhas, né? Então, nas entrelinhas, ele deixou muita coisa para que nós, à medida em que fôssemos nos elevando, a gente fosse compreendendo. E a parábola se presta muito para isso, né? Na medida em que a gente vivencia mais o amor, a gente vai extraindo dos ensinamentos de Jesus uma maior profundidade, né? A gente lê, quando a gente relê, depois de um certo tempo, um pouco mais maduro, a gente já penetra mais, já colhe mais frutos daquilo que ali está contido. E Jesus disse que ele partiria, mas que ele mandaria outro Consolador, para que este Consolador viesse relembrar, restaurar o seu Evangelho, aquilo que ele nos deixou dito, e que também nos revelaria muito mais coisas, porque nós não estávamos aptos. Ele disse, Jesus nos disse: quando eu vos falo, se eu vos falo das coisas da terra, vós não as compreendeis, imagine se eu vos falar das coisas do céu, né? Então ele fez essa promessa para nós, que enviaria um outro Consolador que relembraria tudo o que teria sido esquecido. Olha que percepção, né? Que Jesus tinha, que conhecimento ele tinha das nossas fragilidades, e que revelaria muito mais coisa. Então o tempo passou, os benfeitores maiores continuaram sendo enviados por Jesus em nosso benefício, para o nosso crescimento, até que em 1857 é publicado o Livro dos Espíritos, como a obra basilar da doutrina dos Espíritos. E o que representa para nós é a doutrina dos Espíritos. Que papel o Espiritismo veio desempenhar. E os Espíritos nos revelam que a doutrina dos Espíritos veio na condição da terceira grande revelação. A primeira, a revelação mosaica, trazida por Moisés; a segunda, por Jesus; e a terceira grande revelação, a doutrina dos Espíritos. Mas será que é isso mesmo? É preciso a gente se debruçar sobre os livros, estudar, compreender, e juntamente a esse estudo, a vivência desses ensinamentos da doutrina, para que o nosso coração se abra, e a nossa mente também, e a gente possa efetivamente compreender que a doutrina representa
essa terceira revelação. Porque a doutrina dos espíritos, ela passou a fazer uso, né, da mediunidade, que é um recurso por excelência de intercâmbio entre nós, espíritos encarnados, na condição de homens, e o mundo espiritual. Então isso foi uma maravilha, até então rejeitada, até então não abraçada, até então não cultivada e devidamente utilizada. Então Kardec, como um grande missionário, foi preparado ao longo dos séculos para nos trazer, nos oferecer esse trabalho, não é, de codificação da doutrina espírita, já que a doutrina não é uma obra dele, ou totalmente dele, mas o seu conteúdo é de origem superior, dos espíritos superiores. E foi uma maravilha, porque os espíritos, é como se a espiritualidade maior tivesse aberto as portas do céu, né? E deixasse que os espíritos comprometidos com essa causa viesse trazer informações preciosas, viessem demonstrar a existência da vida após a morte, viesse demonstrar a possibilidade de intercâmbio entre os dois planos, esse plano que se nos apresenta como material e esse outro plano que nós chamamos de espiritual, né? Então tudo isso nos foi oferecido e facultado, não é, pela doutrina dos espíritos. Isso nos referimos a esse aspecto revelador. O outro aspecto é o aspecto de retorno aos verdadeiros ensinos de Jesus, a verdadeira compreensão dos ensinos de Jesus, coisa que só é possível com a chave necessária para essa compreensão, que é o Livro dos Espíritos. Jesus sabia que nós iríamos tropeçar no uso da sua doutrina, uma doutrina pura, tomada de amor, cuja finalidade maior era a implantação do reino de Deus no nosso coração, que foi essa a missão maior de Jesus enquanto aqui no plano material, e que nós, infelizmente, nos desvirtuamos desses propósitos. Começamos a misturar os interesses de ordem espiritual com os interesses de ordem material. Mas foi horrível, porque nos distanciamos demais da mensagem do Mestre. E como consequência, perdendo oportunidades de avançarmos mais em direção à felicidade, em direção ao amor. E aconteceu nesse ínterim coisas extremamente comprometedoras, né? Compromissos outros que não estavam na proposta do Mestre, compromissos de conquistas materiais, de construções de templos religiosos suntuosos, de mordomias, de riquezas materiais, né? De domínio do saber, a ponto da gente subjugar a ciência aos nossos propósitos, né? Ai de um cientista que
anunciasse algo que não estivesse em consonância com os postulados da religião dominante. Ele era obrigado a abjurar daquilo, não é? A negar, sob pena de ser queimado, não é? Então nós tivemos fases muito negras da nossa história, em nome inclusive de Deus. Matamos, subjugamos, submetemos as pessoas à ignorância, né? Pegamos o Evangelho, pegamos a Bíblia como um todo, mas em particular o Evangelho, e trancafiamos no cofre. Veja só, não tinha o povo, o vulgo, não tinha acesso a essa maravilha, né? A ponto de, em 1480, alguém se rebelar, Martinho Lutero, com as atrocidades que eram cometidas, com negociações de privilégios, de vagas, de compras, né, de benefícios espirituais. E Lutero se rebelou contra isso, saiu daquela hoste religiosa. Criou a imprensa, a tipografia, né? Na época era a tipografia mesmo. Então, foi uma coisa maravilhosa, porque Martinho Lutero mandou imprimir provavelmente milhares de exemplares da Bíblia, né? E foi quando as pessoas comuns começaram a ter acesso a essas informações, porque até então não era possível. E foi uma conquista muito grande, muito embora faltou a esse ato um conhecimento mais profundo acerca do conteúdo, sobretudo do Antigo Testamento. Mas já foi muito bom. Foi uma conquista valiosa para nós. Então o Espiritismo veio relembrando os ensinamentos de Jesus na sua origem, né? Na sua origem, nos falando sobre a necessidade do amor, do perdão, da compreensão das limitações que todos nós as temos. Veio nos falando da igualdade. Todos nós, na essência, somos iguais. Somos diferentes nas condições sociais, nas experiências reencarnatórias pela qual estamos passando, não é? Mas o doutor de hoje pode ser a pessoa simples de amanhã e vice-versa. Aquele que pertence a uma determinada raça, a uma determinada etnia que hoje é subjugada, é condenada, não é? Menosprezada, amanhã pode ser estar noutra situação, não é? A pessoa simples, humilde de hoje poderá ter sido no passado alguém que ocupou uma outra condição bem diferenciada. Uma certa ocasião, uma senhora se dirigiu ao Chico Xavier e perguntou a ele: Chico, olha, eu acho que eu fui uma rainha no passado, uma das últimas reencarnações minhas, uma rainha francesa. Olha, o que é que você acha, Chico? E o Chico disse: é bem provável, minha irmã, que você tenha sido, porque as lavadeiras daquela época estão todas no céu,
Então é por aí, não é? Às vezes a gente se ilude com esses valores que são tão transitórios, né? Tão efêmeros, e os valores reais aos quais Jesus veio nos mostrar, não é? A gente deixa num plano secundário. Emmanuel nos lembra que a principal preocupação nossa não é que deveria ser, é que deve ser com a implantação do reino de Deus nos nossos corações. E foi isso que Jesus veio nos auxiliar. E o que é implantar o reino de Deus no nosso coração? Será que é estar num templo religioso, de mãos postas, orando? Será que é estar cantando hinos de louvor, de adoração? Será que é ter uma postura beata, exclusivamente exterior? Não, não é isso. Implantar o reino de Deus é se transformar, é se iluminar interiormente, é vivenciar o amor, é compreender onde quer que a gente se encontre. Pode ser no trabalho, pode ser no lar, que é um local por excelência para a vivência da compreensão, da tolerância, do amor. Pode ser no lazer, pode ser na política, pode ser em qualquer canto, não é? Quando nós exercemos essas atividades, colocando o melhor de nós, dando o melhor de nós, elevando os nossos sentimentos, nutrindo as nossas energias com os bons propósitos, nós estamos implantando o reino de Deus dentro de nós. Então, a coisa não é tão misteriosa quanto se nos apresenta. E o Espiritismo, uma das missões do Espiritismo é exatamente essa, é trazer a clareza para nós, é colocar uma ordem, é colocar a lucidez, né, nos nossos valores espirituais, na vida, né? O Espiritismo não cria nada, ele não cria nenhuma lei, não estabelece nada da natureza. O Espiritismo apenas observa, estuda, analisa, organiza, cataloga e nos dá de mão dada, nos dá gratuitamente para que a gente se beneficie com isso. Isso é maravilhoso. Então vamos ver. Então essa missão do Espiritismo, ela é extremamente importante para nós, porque ela nos faculta a busca de uma lucidez, né, para a compreensão da vida, para a nossa origem, para o nosso destino, quem somos nós no presente, né? O Espiritismo nos possibilita isso. E isso, consequentemente, traz para nós individualmente um progresso muito grande, espiritual e com desdobramentos materiais também, porque na medida em que a gente exerce bem as nossas atribuições de cristãos, de filhos de Deus, nós estamos contribuindo para o nosso bem-estar material, para o avanço da ciência, não é? Porque da tecnologia, porque das artes, porque tudo que nós fizermos com amor dá frutos e frutos vigorosos. Então vamos ler Kardec, o que ele diz a respeito desse assunto. Desculpe aqui. Lá na questão
788 do Livro dos Espíritos, Kardec, com a sua lucidez, ele pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então, o que é que o Kardec pergunta ali, não é? Em outras palavras, é se o Espiritismo será apenas mais uma crença, não é? Ou se ele terá um avanço, não é? Se ele progredirá, se expandirá. E a resposta dos Espíritos: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, o Espiritismo, ele observa a natureza, né? Ele não criou a reencarnação, por exemplo. Ele não criou a lei de evolução a qual todos nós estamos submetidos, não é? Ele não estabeleceu uma lei que diz que quando a gente auxilia o próximo, a gente está auxiliando primeiramente a nós mesmos. Quando nós fazemos alguma coisa, isso que nós fizemos retorna para nós numa intensidade semelhante e de sentido igual, no sentido da pureza dos propósitos, das energias ali contidas. A Kardec não criou isso, o Espiritismo não criou isso. Isso são coisas da natureza e que são, digamos assim, confirmadas por Jesus na sua linguagem tão clara. Por exemplo, quando Jesus diz: a cada um segundo as suas obras. O que é que ele diz isso? O que é que significa isso? É aquilo que nós fazemos ao próximo retorna para nós de alguma maneira. Se nós fizermos o bem retornará em nosso favor multiplicado. E se nós fizermos com outros propósitos, infelizmente isso daí retorna também para nós de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde. Então é isso que Kardec diz, que o Espiritismo confirma, que ele se tornará uma crença geral, não porque o Espiritismo em si vai se tornar uma religião única, mas pelo fato dele conter a verdade, encerrar a verdade, as leis divinas, as leis da natureza. Então tudo isso é da lei que, de uma forma ou de outra, chegue a todos nós, a toda a humanidade, por caminho os mais variados, não é? Por caminho os mais variados. A gente vê hoje a ciência, por exemplo, dá uma contribuição significativa nesse campo, não é? Coisas da ciência que vêm trazer para nós subsídios que esclarecem muita coisa que aqui está contida, não é? A psicologia, por exemplo, hoje há uma técnica da psicologia, uma técnica terapêutica, que os psicólogos não me escutem, porque eu não sou um especialista no assunto, a chamada de constelação de estrelas. Desculpe, constelação familiar. Uma constelação de estrelas mesmo, né? Mas é chamada de constelação familiar. E essa teoria que eu estive lendo alguma coisa superficialmente, depois de algumas informações de uma amiga psicóloga, que não está aqui presente, ela surgiu através de um alemão. E ela
traz valores, traz conceitos que são exatamente o que a doutrina espírita nos traz, que a física quântica também nos traz. Então a ciência, a própria ciência, caminha para essa realidade, que é uma realidade natural e que chegará a todos. Então vamos mais adiante um pouco. E os espíritos continuam. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Veja quanta lucidez aqui dos nossos benfeitores espirituais. E é isso que a gente observa. A essa verdade, né, muitos se opõem. Alguns por amor próprio, por já vim vivenciando e defendendo outros conceitos, e quando se deparam com essa verdade, fica muito difícil rever esses conceitos. É preciso muita grandeza. Você, depois de 30, 40, 50 anos defendendo publicamente, né, determinadas ideias, e ao surgirem outras, ter a humildade de reconhecer e de refazer seus pontos de vista. É preciso grandeza interior. Isso é um aspecto, porque para isso aí vem o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que impede essas reconsiderações. Depois tem outro aspecto também, é que há interesses, né? Aquele desvirtuamento das religiões em relação à doutrina de Jesus, a doutrina contida no Evangelho, ela se encaminhou de tal forma para o lado material, né, que tornou-se uma coisa assim das quais muitas pessoas vivem, né? Os profissionais da religião sobrevivem daquilo, né? Então, como é que alguém que descobre essa verdade, já com algumas décadas de vivendo só em função daquilo, sendo remunerado por aquela instituição, ele vai largar tudo aquilo para viver de outra profissão, num mercado tão complexo quanto o nosso, tão competitivo? Então são coisas que se opõem a essa verdade, ao qual os espíritos fazem referência. Mas isso, como diz Kardec, o tempo, a força por si das coisas, da verdade na natureza, vai transformando isso, né? E vamos mudando aos poucos a nossa compreensão. E os espíritos continuam, porém, como virão a ficar insuladas, virão a ficar restritas a alguma limitadas, não é? Seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Veja só. Então, a força das coisas por si só vão provocando essas mudanças. Claro que de uma forma lenta, gradual, né? A gente já ouve, por exemplo, esse Papa agora que é muito progressista, já com conceitos novos, com mudanças de paradigmas da Igreja Católica, né? Já com outras ideias. Ele não pode mudar assim repentinamente, porque ficaria o seu rebanho perdido, sem uma... É diferente, cá para nós. O Espiritismo é um pouquinho diferente, né? Ele dá a cada um de nós, ele propicia a cada um de nós os meios de nós sermos condutores do nosso próprio destino, das nossas próprias vidas. Nós temos como pastor Jesus, é o nosso grande pastor, né? Os Espíritos nos recomendam muito isso.
porque os demais, por mais credenciados que se nos apresentem a nós, são tão falíveis quanto nós mesmos, né? Tem limitações de inteligência, de sentimento, de conteúdo. Então, o nosso mestre é Jesus, né? Então, e a gente vai caminhando em direção a Ele com os nossos próprios pés, todos nós. Quem equivocadamente se condiciona a precisar da mão de alguém para caminhar, mais tarde vai ter que rever isso, né? E com mais dificuldade pelos hábitos adquiridos. Bom, na questão 799, Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então a gente vê que a caminhada é longa, é lenta mesmo, não é? Esse despertar para os valores verdadeiros nossos, os reais valores nossos, não é? A gente já vê hoje a humanidade como um todo com propostas que são transformações que resultam no reconhecimento do valor do próximo, né, do respeito aos direitos, né, da dignidade do homem. Pena que a gente não está ainda vivenciando isso com profundidade, mas a gente está caminhando nesse sentido. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar seu futuro. Então, ao destruir o materialismo e transmitindo para nós adquirindo a convicção de uma vida futura plena, dinâmica, real, que o Espiritismo nos faculta isso vai nos dar um alicerce muito grande para que a gente vivencie esses valores, né? E caminhe em direção a eles. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Somos todos irmãos. Bem, nós queremos agradecer a todos vocês, deixando aqui uma mensagem que resume toda essa história. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente assim proceder, com certeza a gente terá descartado muita coisa, mas muita coisa, às quais a gente se apega e que não tem nenhuma utilidade para nós. Muita paz. Nós agradecemos essa colaboração valiosa do nosso prezado amigo e nos preparamos então para a parte final do nosso trabalho, acompanhando na prece final a nossa prezada Vera. Meus irmãos, vamos manter as nossas mentes nesse clima de tranquilidade, de serenidade. Fechar os nossos olhos e imaginarmos na presença de Jesus, para em pensamento dizermos: Mestre amado Jesus, muito obrigada por esta oportunidade de mais esclarecimentos, de mais iluminação. A cada vez que nos encontramos para estudo nesta doutrina divina, é como se nossas mentes se abrissem um pouco mais para compreender as grandes verdades.
Dai-nos força, Senhor, para que possamos persistir na tentativa de vivenciá-las a cada dia. Agradecemos a espiritualidade amiga aqui presente por toda a assistência, que toda essa luz, que todo esse amor que nos envolve neste momento nos acompanhe aos nossos lares, de forma que possamos distribuí-los onde quer que varmos. Permanece conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Vamos prosseguir com os passes na sequência da nossa reunião, desejando a todos uma boa noite. Lembramos ainda a importância para as pessoas que irão tomar o passe, a importância da concentração, da oração nesse momento de preparação.